E é justamente por esse assunto que eu começo a conversar com o nosso analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, é um recuo por medo dos protestos ou seria uma ação estratégica do governo Trump? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Vim hoje aqui combinando com você de cinza. Então, acho que o primeiro ponto é que dá para ver nessa mensagem do Tom Homan, que é o czar das fronteiras, que ele tenta agradar gregos e troianos com esse discurso. Então, ao mesmo tempo em que ele continua a frisar aquela mensagem de que as deportações em massa vão continuar, que ele frisa a importância dos agentes duais, o que ele faz? Ele pega e diminui em 700 o número desses agentes, pelo menos no Minnesota. E isso, quando acompanhado também de outras ações tomadas pelo governo norte-americano ao longo dos últimos dias, desde que os protestos eles ganharam mais força, como é o caso, por exemplo, agora do uso de câmeras corporais nesses agentes, como é o caso em uma própria fala que ele mesmo teve na semana passada, dizendo que a partir de então as ações elas não seriam mais da maneira como estava acontecendo, que os agentes eles sairiam em busca eles fariam prisões mais específicas contra pessoas com mandados de prisão, contra criminosos e não da maneira como estava acontecendo antes. Tudo isso mostra sim que o Donald Trump ele está repensando a sua abordagem em relação à imigração, mas também ele tenta, para tentar agradar a própria base, ele tenta manter um discurso mais duro. Então estamos mudando a maneira como nós estamos implementando essa política hostil aos imigrantes, mas não vamos deixar de implementar medidas que entreguem aquilo que foi prometido durante a campanha, que é essa deportação em massa. Bom, dos Estados Unidos a gente vai para Gaza. Quando imaginamos que a situação por lá podia ter se acalmado, né? Israel voltou a atacar a região. Teremos um reinício dos confrontos? A gente já falou sobre isso tantas vezes, né, Urian? Nós não somos... a gente nunca está muito positivo quando o assunto é faixa de Gaza e aquela guerra que acontece por lá. Mas a gente pode ver isso com bons olhos ou é um reinício mais uma vez? Eu acho que reinício talvez não, tá? Se for para a gente olhar para um lugar onde talvez tenha algum tipo de reinício, eu olharia mais para o Irã do que para Gaza. A gente até pode falar um pouco sobre isso depois, porque é ali que eu acho que está um pouco mais perigoso. Mas Israel não diz que está rompendo a paz, mas diz que está aplicando os termos de uma paz que na prática nunca se estabilizou no terreno. A lógica é a de que o cessar-fogo ele existe ali como uma estrutura diplomática, mas ele é frágil porque o Hamas ele continua armado, continua operando os túneis, reorganizando as células e testando os limites de Israel. Então, sempre que Israel enxerga que tem foguetes, que tem algumas movimentações armadas ou até mesmo ameaças que ele considere iminente, aí Israel fala que tem o direito e até mesmo a obrigação de agir militarmente. Oficialmente, então, não se trata de retomar uma guerra total, mas de impedir que o Hamas sobreviva politicamente, militarmente dentro do novo arranjo. E eu acho que esse que é o ponto central, porque para Israel, Neila, desde o dia 7 de outubro, o objetivo ele deixou de ser apenas de conter o Hamas, mas ele passou a impedir que o Hamas volte a governar Gaza de qualquer forma funcional. E isso na prática significa manter uma pressão militar constante, né, enquanto aquelas questões mais estruturais elas não são resolvidas. Então, quem que vai controlar a segurança? Quem que vai controlar as fronteiras? Quem que vai fiscalizar as armas? Quem que vai mandar de fato no território? E o problema é que para colocar esse tipo de estratégia de contenção em prática é produzida aí aquilo que pode ser chamado de uma violência residual permanente. E eu não estou em nenhum momento tentando minimizar essas mortes de palestinos que já são ali, chegam aos 500 desde outubro, desde o começo do cessar-fogo, né? Mas esses ataques que eles são apresentados como cirúrgicos, eles são, na verdade, o resultado de um cessar-fogo que ele, por algumas falhas na implementação, ele nunca conseguiu acontecer 100%. Bom, você falou do Irã, eu até queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Teve uma reviravolta aí nessa questão, nessa semana que passou, a gente viu aí
o porta-aviões americano receber drones do Irã, ou seja, e uma conversa que aconteceria, a gente não sabe como é que vai ser. Como é que está agora, neste momento, essa situação do Irã e dos Estados Unidos? Extremamente importante a gente olhar para isso agora, até mesmo porque ali, se der uma faísca, é capaz de pegar fogo. O que está acontecendo? Então, os Estados Unidos, de fato, eles aumentaram a sua presença militar nessa região já há muitas semanas que isso tem acontecido. Eles abatem um drone iraniano que estava se aproximando de um porta-aviões norte-americano na região, e isso pode escalar de um momento para o outro, então é extremamente perigoso, mas ao mesmo tempo em que, se por um lado existem essas pressões militares acontecendo, acontecem também as conversas diplomáticas. Até havia uma dificuldade em primeiro momento entre os Estados Unidos e o Irã em concordarem até mesmo sobre o lugar onde essas negociações iriam acontecer, então estavam marcadas para ser na Turquia, em Istambul, e acabaram depois de uma discordância mudando para Omã. Devem acontecer amanhã, e algo que é importante a gente colocar também é que tem 3 coisas que acabam incomodando bastante os norte-americanos e que devem ser temas dessas discussões. Então, a primeira delas é, obviamente, o programa nuclear iraniano, porque existem ainda 400 quilos de urânio altamente enriquecido a 60%, portanto, que não teriam um uso civil, que ninguém sabe onde está. A gente vê até algumas movimentações, como, por exemplo, a Rússia se prontificando a tomar conta desse urânio, né? Tentando se mostrar como um agente pacificador, prestativo, sendo que ela mesma é uma grande, talvez a maior violadora do direito internacional que existe hoje. Outra questão a ser abordada é a questão dos proxies iranianos na região, que é o caso daqueles grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, e um terceiro, ele tem a ver com o programa de mísseis balísticos. Agora, o que vale a gente ressaltar também? Que hoje, para Israel, e aí colocando Israel como o grande aliado norte-americano na região, o centro da ameaça iraniana hoje na região não está sequer na questão das armas nucleares, nem naqueles grupos de aliados do Irã, porque Israel conseguiu, em grande parte, neutralizar esses grupos. O programa nuclear iraniano ele segue congelado desde a guerra de 12 dias que aconteceu em junho do ano passado. Até mesmo algumas imagens de satélites que foram divulgadas ao longo dos últimos dias mostram que o Irã ele teria ali começado a recuperar algumas daquelas estruturas, mas o que preocupa hoje de fato Israel é a questão do programa de mísseis balísticos, porque, de acordo com alguns relatórios que têm saído, esse programa ele tem o potencial de aumentar em muito a quantidade de mísseis, chegando ali a algo como 300 novos mísseis por mês. E se a gente volta para o que aconteceu no ano passado, quando aconteceram aqueles ataques contra Israel, olha só, foram 36 mísseis que atravessaram o sistema de defesa de Israel, que mataram 28 pessoas e que danificaram 13 mil residências. Então, o cálculo é que o Irã, que hoje teria algo em torno como 2 mil mísseis e que poderia aumentar esse número para talvez 10, 12 mil mísseis, poderia ter uma capacidade ainda maior. É por isso que talvez a partir de agora a gente teria que olhar para esse sistema de mísseis iranianos, porque eles devem estar no centro das conversas. Foi o caso do chefe do Estado-Maior israelense viajar até os Estados Unidos nos últimos dias para tentar insistir para os Estados Unidos da importância do Trump não assinar qualquer acordo, dele priorizar a questão dos mísseis balísticos. Bom, do Oriente Médio a gente vem aqui para a América do Sul falar de Venezuela, porque o país prendeu um empresário conhecido por ser o testa de ferro de Maduro. E houve cooperação do governo americano. É um capítulo importante para acabar de vez com o regime de Maduro? Como é que você avalia? De algumas maneiras diferentes. Eu acho que a primeira delas é que isso mostra que já existe uma cooperação entre o regime da Venezuela e o governo dos Estados Unidos, o que eu acho que diz muita
coisa, né? Há muito tempo se fala também que o Alex Saab, que era essa pessoa, esse operador do Maduro, ele nunca foi alguém do círculo de confiança da Delcy Rodrigues, que hoje é a presidente interina. Então, quem bancou o Saab, política e pessoalmente, sempre foi o Nicolás Maduro. Foi o Nicolás Maduro que fez de tudo para protegê-lo, inclusive sustentando uma narrativa lá atrás de que ele seria um diplomata venezuelano para tentar barrar uma extradição quando o Saab ele foi preso em Cabo Verde em determinado momento. Todos os negócios que o Saab fez na Venezuela, eles só aconteceram porque o Nicolás Maduro quis. Então são negócios que o enriqueceram pessoalmente, mas também beneficiaram a família presidencial. Duas coisas que eu acho que essa prisão ela pode mostrar. Tanto que, primeiro, que ele deixou de ser um protegido dentro do regime do Maduro, então isso só acontece quando ele deixa de ser útil, né? Ou quando ele se torna perigoso demais para quem continua no poder, e existe essa disputa interna, como eu disse, né? O Saab, ele nunca foi desse círculo da Delcy Rodrigues. O regime, ele meio que entra em um modo de sobrevivência, então ele passa a sacrificar algumas peças-chave para tentar preservar aquele núcleo mais duro do poder. Isso é bastante típico em algumas estruturas bastante mafiosas, né? Ou seja, quando o chefe cai, os intermediários, eles passam a se tornar moedas de troca, mas eu acho que também tem a questão para os Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos é como se ele se tornasse... como se essa prisão ela tivesse o efeito de lastro. Então, o Saab ele não é um ator periférico, ele é um operador financeiro central nesse sistema que sustentou o poder do Nicolás Maduro por muitos anos, né? Então, tendo a prisão dele, é uma maneira também de conectar o Maduro a fluxos financeiros que ocorreram, a transformar a corrupção, a dar uma materialização a todas essas acusações de corrupção do Nicolás Maduro. Então eu acho que fortalece, de certa maneira, tudo aquilo que, ou parte daquilo que o governo norte-americano tem das alegações, das acusações do governo norte-americano contra o madurismo para eles fazerem essas operações. Então acho que ajuda a engrossar um pouco esse caldo.